Aprenda com Abraão a ser consagrado para Deus. Parte 06, dia 15 de novembro de 2025. Quando nos colocamos nas mãos de Cristo, fazemos confiar em um Salvador que pode permitir que sejamos destruídos, mas descansamos naquele que disse: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Em vez da doutrina da segurança dos santos, levando à negligência da vida, você descobrirá que, pelo contrário, onde é completamente bem recebido em o coração pelo poder do Espírito Santo, gera uma confiança tão santa em Deus, uma gratidão tão ardente para Ele, que é um dos melhores incentivos para a consagração. Valorize esse pensamento, queridos irmãos. E se quereis crescer na graça e na conformidade com Cristo, esforce-se para perceber seu interesse pessoal na aliança, o poder divino que garante o seu cumprimento e a eternidade de seu caráter. Ao considerar a natureza desta consagração, gostaria de observar a seguir que aqueles que são consagrados a Deus são considerados novos homens e novas mulheres, a nova masculinidade indicada e a nova feminilidade indicada por mudança de nome. Eles não é mais chamado Abrão ou Sarai, mas Abraão e sua esposa não é mais Sarai, mas Sara. Vós, amados, sois novas criaturas em Cristo Jesus. A raiz e fonte de toda consagração a Deus está na regeneração. Nós nascemos de novo. Uma nova semente incorruptível é colocada dentro de nós, que vive e permanece para sempre. O nome de Cristo é mencionado em nós. Já não somos chamados de pecadores e injustos, mas tornar-se filhos de Deus pela fé que há em Cristo Jesus. Note ainda que a natureza desta consagração foi estabelecida a Abraão pelo rito da circuncisão. Isto não seria nada apropriado ou decoroso para nós entrarmos em qualquer detalhe sobre este rito misterioso, mas basta dizer que o rito da circuncisão significava a remoção da imundície da carne. Nós temos a própria interpretação do apóstolo Paulo sobre a circuncisão nos versículos que acabamos de ler em sua epístola aos Colossenses. Circuncisão indicada a semente de Abraão, que havia uma contaminação da carne no homem que deve ser removido para sempre. O homem permaneceria impuro e fora da aliança com Deus. Agora, amados, deve haver, a fim de nossa santificação em Cristo, uma renúncia dolorosa das coisas tão queridas para nós quanto os olhos e as mãos direitas, deve ser uma negação da carne com suas afeições e desejos. Devemos mortificar nossos membros. Deve haver autonegação se quisermos entrar no serviço de Deus. O Espírito Santo deve passar a sentença de morte e corte longe das paixões e tendências de corruptos da humanidade. Muito deve perecer o que a natureza estimaria, mas deve morrer porque a graça a abomina. Observe com respeito à circuncisão, que ordenou peremptoriamente que deveria ser praticado em todo macho da raça de Abraão. E se fosse negligenciado, a morte seguiria. Assim, a desistência do pecado, ou desistir do corpo da imundície da carne, é necessário a todo crente. Sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. Até o bebê em Cristo irá ver a morte escrita sobre o corpo da imundície da carne, como um homem que, como Abraão, alcançou anos e chegar à maturidade nas coisas espirituais. Lá não há distinção, aqui, entre um e outro.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. E onde uma suposta graça não tira de nós o amor do pecado, não é a graça de Deus de forma alguma, mas o presunçoso conceito de nossa própria natureza vã. Costuma-se dizer que a ordenança do batismo é análoga à ordenança da circuncisão. Eu não vou contestar esse ponto, embora a afirmação possa ser questionada. Mas, supondo que seja, deixe-me insistir que cada crente aqui, para fazer isso em sua própria alma, e ele percebe o significado espiritual tanto da circuncisão e batismo, e então considere os ritos externos por coisa significada e muito mais importante do que o sinal. O batismo apresenta muito mais do que a circuncisão. A circuncisão é tirar a imundície da carne, mas o batismo é o sepultamento da carne completamente. O batismo não diz, aqui está algo para ser levado longe, mas tudo está morto e deve ser enterrado com Cristo em seu túmulo, e o homem deve ressuscitar com Cristo. O batismo nos ensina que pela morte passamos para a nova vida, como a Arca de Noé, passando pela morte do velho mundo, emergiu no novo mundo. Mesmo assim, por uma figura semelhante, o batismo apresenta a nossa salvação pela ressurreição de Cristo. Um batismo do qual Pedro diz, e não é a eliminação da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. Batismo. O homem confessa a si mesmo e aos outros que vêm pela morte em novidade de vida, segundo as palavras do Espírito Santo, sepultado com ele no batismo, no qual também já ressuscitastes com ele pela fé da operação de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O ponto mais valioso é o espiritual significado, e com isso experimentamos o que é ser morto para o mundo, para ser morto e sepultado com Cristo, e depois ressuscitar com ele. Ainda assim, irmãos, Abraão não tinha permissão para dizer amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Amém.